Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu também estou bem. Vamos começar nosso dia. Vou começar mais cedo, que daqui a pouco a gente tem botânico. Então, a gente vai estar fazendo aí a nossa leitura um pouquinho mais cedo hoje, amém? Hoje nós vamos terminar o Evangelho de Mateus, capítulo 15, dos versículos 21 a 39. Nesse trecho, vemos a fé da mulher cananeia, que mesmo diante das dificuldades insiste e confia em Jesus. Em seguida, Jesus cura muitos enfermos, revelando seu amor e compaixão, e depois revela a segunda multiplicação dos pães e peixes, mostrando novamente o cuidado de Deus em suprir as necessidades. Oremos. Pai amado, fortaleça a nossa fé, que eu aprenda a confiar em Ti, mesmo quando o caminho parece difícil. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura de hoje. A mulher cananeia, Marcos 7, 24, 30. Versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículos 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximou-se e disseram: Mande-a embora, pois vem gritando através de nós. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso também está em Mateus 10, 6. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Versículo 26. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feita como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Jesus cura muitos enfermos. Versículo 29. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se ali. Versículo 30. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Versículo 31. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. A segunda multiplicação de pães e peixes. Marcos 8, 1 a 10. Versículo 32. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Versículo 33. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Versículo 39. Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Versículo 35. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, versículo 36, pegou os 7 pães e os peixes e, tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Versículo 37. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Versículo 38. Ora,
Os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Versículo 39. E tendo despedido das multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadá. A gente vai parar por aqui, que agora a gente termina o nosso capítulo 15 e amanhã a gente começa a nossa analogia desse capítulo. Na verdade, começamos as notas explicativas desse capítulo. Analogia de hoje. A fé que não desiste. Imagine alguém que bate a porta e não desiste, mesmo quando parece não ser ouvido. Assim foi a mulher cananeia. Ela não se deixou parar pela dificuldade, nem pelas circunstâncias. Ela confiou. E essa confiança abriu caminho para o milagre. Na nossa vida, muitas vezes desistimos cedo demais, mas Jesus nos ensina que a fé verdadeira permanece. Muitas vezes, meus amores, a gente tem um problema e a gente fala, não tem mais solução. Eu já estou velho demais, ou eu já me acomodei, ou eu não tenho mais tempo. Às vezes a gente precisa ver que há tempo para tudo. Às vezes a nossa evolução, o nosso conhecimento, ele é eterno. A gente não pode achar que, cheguei nos 50, não preciso mais estudar ou já não tem mais tempo. Simone, eu tenho 50 anos, estou fazendo uma faculdade, estou terminando a minha filosofia agora, depois ainda vou fazer uma pós, né, na minha área mesmo, de gestão emocional. Quero, né, voltar a fazer teologia, quero fazer sociologia. Enquanto eu tiver cérebro, eu quero estudar, porque o estudo, ele engrandece o ser humano. Então, nunca é tarde para a gente fazer alguma coisa. E assim, nunca é tarde para a gente estudar. Nós estamos aqui estudando a Bíblia, né? Estamos fazendo a leitura da Bíblia. Vamos fazer a correção, vai. E o que é, né, essa leitura e esse estudo, de certa forma, né? Porque a gente está estudando a Bíblia de estudo. E o que é essa leitura? É conhecimento. Nós estamos buscando um conhecimento de Deus. Nós estamos buscando o conhecimento das Escrituras e estamos tentando entender, né? Nossa vida, nosso dia a dia, através dessas Escrituras. Todas as analogias que a gente faz aqui, a gente fala sobre o nosso dia a dia, né? A fé que não desiste. As pessoas que, mesmo diante das dificuldades, dos problemas, das situações, elas se mantêm em pé, elas se mantêm ali, né? Firme, forte, confiando que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar, que as coisas vão dar certo e que tudo será, né, feito de acordo com as nossas necessidades. Então, precisamos confiar nisso, entender isso, que a fé não está no que vemos, e sim no que sentimos e no que acreditamos. Amém? Reflexão do dia. Tenho desistido diante das dificuldades ou tenho permanecido firme na minha fé? Como você está diante dos seus processos? Hoje pratica a perseverança. Lembre-se de algo que você tem pedido a Deus. Renove sua fé em oração. Escolha não desistir hoje. A fé que permanece, alcança. Muitas vezes, quando a gente mantém a nossa fé, quando nós mantemos a nossa perseverança, a gente alcança aquilo que a gente quer, né? Eu vou ficar muito feliz
quando eu terminar, se Deus quiser, eu termino esse ano. Não comecei o TCC ainda, mas se Deus quiser, eu vou terminar. E quando eu terminar, vai ser muito grandioso, porque, gente, eu tive que trancar essa faculdade 2 vezes ao longo desses 5 anos. Então, uma faculdade que era já para me ter terminado há 2 anos atrás, né? Então, em vez de eu fazer em 5, eu fiz em 7. Mas eu persisti, eu falei, não vou desistir, porque eu quero, né, essa licenciatura, eu quero essa formação, então eu não vou desistir de fazer. E continuo ali perseverando dentro do que eu quero. Então, a gente precisa perseverar nos nossos querer. A gente precisa perseverar em algo, mesmo que a gente vá tirando algumas coisas do caminho. Então, a gente precisa tirar alguma coisa para colocar aquilo que realmente faz parte do caminho, da necessidade, da evolução e do que precisamos seguir ao longo da nossa jornada. Amém? Então, que eu no dia de hoje persevere sobre a sua saúde, persevere sobre os seus obstáculos, vença-os, persevere sobre a sua profissão, sobre o seu relacionamento. Persevere sobre seu autoconhecimento e sobre os seus sonhos, porque tudo isso está em escolher não desistir hoje. Coloque isso na mão de Deus. Eu às vezes não tenho tempo para estudar, e aí a hora que eu vou fazer minhas provas, Deus, eu fiz a leitura, eu fiz os meus exercícios da APOL. Por favor, me ajude a lembrar do que eu li. E aí eu vou fazer minha prova, confiando em Deus. E sempre dá certo. Então a gente precisa olhar para isso. A gente precisa saber que às vezes, mesmo que a gente tenha dificuldade, mesmo que seja corrido, mas se a gente colocar isso na mão de Deus e pedir a Deus nos auxiliar naquele momento, Ele estará conosco, porque Ele conhece o nosso coração e Ele sabe que você não está fazendo isso ou não está pedindo isso porque você foi procrastinador, preguiçoso, mas porque realmente você tem se esforçado. Você realmente tem se esforçado para alcançar e Deus olha isso e aí Ele faz acontecer. Então permita que Deus faça acontecer, mesmo diante de uma cirurgia. Permita que Ele faça acontecer, que dê tudo certo. Permita que Ele coloque as mãos e te ajude a sanar as dores ou as dificuldades e até limitações físicas que você tem, pois Ele vai te ajudar e vai te dar força. Amém? Oremos. Senhor Deus, ensina-nos a não desistir. Fortaleça a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Que eu permaneça firme, mesmo quando não vejo as respostas imediatas. Que o Senhor, nesse domingo, derrame sobre todas as pessoas a sua força, a sua perseverança em ajudar todos os seus filhos aqui. Que o Senhor, assim, dê a todos nós fé, confiança e nos auxilie a encontrar o nosso caminho e o nosso direcionamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Um ótimo domingo para todos vocês, para todos nós. Que tenhamos, assim, o nosso momento de comunhão, de trabalho, de descanso e de estar na presença do Pai. Que a nossa semana seja abençoada. Em nome de Jesus. Até amanhã. Ótimo domingo.